Mas e como fazer isso? Isso pertence a Deus. O dia de amanhã pertence ao Senhor. Na hora certa Deus agirá, Deus falará. Na hora certa Deus iria trabalhar e chamar Davi para ser o pastor daquele grande rebanho, para ser o rei de Israel. E agora então eu gostaria de ler esse salmo com vocês e meditar um pouquinho sobre um versículo desse salmo, certo? Um versículo sobre esse salmo, já vou pedir, que é o versículo, deixa eu ver se eu acho ele aqui, é o Salmos 23, né? É o versículo 4 que eu quero meditar com você, mas vamos ler todo o salmo agora, por favor, coloque na tela. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Pode segurar um pouquinho, de nada terei falta. Davi, ele sabia disso, nunca lhe faltou nada, porque ele era bom pastor, tinha tudo nas suas mãos. Próximo. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Por que ele falava disso? Ele fazia uma comparação da sua vida como pastor, mas tendo o sumo pastor que cuidava das suas ovelhas. Ele se colocava também, fazia a comparação da ovelha, que o pastor leva essas ovelhas a pastagens verdejantes, lugar de pastos, lugar de alimentação. Quem é quem nos alimenta, irmãos? Quem nos alimenta é Deus. Tudo que nós falamos aqui são palavras de Deus. Não temos um discurso próprio, um discurso nosso. A palavra que nós falamos, a pregação, por isso que nem se fala, porque a mensagem não é um discurso, mas a pregação que fazemos da palavra de Deus, ela é baseada, a pregação que fazemos, aliás, o sermão, é baseada na palavra de Deus. São palavras de Deus. Trazemos a mensagem de Deus, trazemos a palavra de Deus. As revelações, interpretações nossas têm que ser segundo a palavra de Deus. Tudo é palavra de Deus, tudo é para a glória do Senhor. E conduz-me a águas tranquilas. Quem é que está tranquilo? Tem alguém meio agitado aí no nosso meio? Turbilhão de agito, né? Próximo. Restaura-me o vigor. Glória a Deus. Ali, quando eu dei a introdução, às vezes estamos sem vigor algum, a ponto de, como uma pessoa doente, de nos deitarmos e ficarmos dormindo e apagarmos, porque não há vigor em nós, porque nós precisamos de vigor, nós precisamos de graça, nós precisamos de força. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. E o próximo. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. 5. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém. Glória a Deus. Verso 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas de morte, sombra de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Vale, irmãos, igreja, significa um lugar muito sombrio, um lugar de muitas trevas. Significa um momento de depressão e angústia. Davi, ele falou esse salmo cantando, porque ele tinha passado por esse vale.
Antes de Davi ocupar o trono, ser proclamado e ungido rei, o seu rei queria passar-lhe a coroa, não aceitou que Davi fosse coroado rei. Não aceitou que Davi fosse ungido rei no seu lugar. Mas já estava feito. O que está feito, não adianta lutar. Tem coisas que não adianta lutar, é só para se estressar. Além de se estressar pessoalmente, se auto-estressar, a gente estressa os demais quando quer teimar numa coisa. E Saul fez isto. Só que Davi, irmãos, ele era o escolhido. Não tinha como alguém reverter essa situação. Nós fomos escolhidos, eu fui escolhido. Eu já passei também por momentos de vale, momentos de depressão. Não que eu estivesse com patologia depressiva, mas momentos de depressão. Como você já passou também. Momentos que a gente não quer falar com ninguém. Momentos que a gente só quer chorar. A morte é um momento grande de depressão, né? Momentos que não tem consolo. Não adianta dizer alguma palavra de consolo. Eu vou consolar alguém, não tem consolo. A gente quer chorar. A gente quer ficar ali com a cabeça baixa. A gente quer ficar num quarto escuro. Você já não ficou em algum quarto escuro alguma vez sozinho? Diz assim, não abram a porta. Não quero ninguém aqui. Está muito difícil para mim, mas isso vai passar. Quando não é doença, quando a depressão não é patológica, a gente diz assim, isso vai passar. Não te preocupa que isso vai passar, me dá um tempo, isso vai passar. Porque há uma esperança nesses momentos de trevas, irmãos, nesses momentos de vale, quando nós não estamos doentes, quando nós não estamos com depressão. Quando o ser humano está com depressão, diz assim, me deixe aqui, não me tire mais daqui, não quero sair daqui, não vou sair daqui, não tem mais porta aberta, não tem mais nenhuma solução, perdi a esperança. E alguns, depois que abre a porta, ele está enforcado, se matam. Maior índice de suicídio são com pessoas depressivas. O maior índice que a pessoa perdeu toda a esperança. A depressão tomou conta da sua vida de tal maneira que o cérebro não teve mais condições de agir contra ela. E o final foi... Pois Davi passou pelo vale escuro, sombrio, vale da morte. Sabe, quase junto com a morte, né? Porque as trevas matam, irmãos. A melancolia mata. Pode não matar fisicamente, mas moralmente e espiritualmente. E não é isso que Deus quer com cada um de nós. Deus nos fez para que em todos os ciclos de nossas vidas, nós fôssemos vigorosos. Gosto muito de uma palavra que diz que ainda na velhice darão frutos. Esse é o propósito de Deus. Não é que sejamos doentes, desanimados na velhice. Não, em todos os ciclos de nossas vidas, em todas as etapas da nossa vida. Eu gostaria de falar para vocês aqui sobre o que eu pesquisando achei de alguns escritores, sobre o seguinte, sobre a sombra da morte, que diz ali o Salmo 23:4. A sombra da morte moravam os que viviam na região que foi repartida por Deus a Zebulon e a Naftali, 2 tribos de Israel, que deram essa região para eles, né? A mesma região que o Senhor tornou desprezível, testemunharia o aparecimento da verdadeira luz, que é Jesus, né? A sombra da morte sofriam sob cetro opressor, curvavam-se sob jugo pesado e a vara lhes machucava os ombros,
viviam tão aflitos quanto seus antepassados viveram debaixo do jugo dos midianitas. A sombra da morte se acostumava ao tumulto da batalha, ao som medonho das botas dos guerreiros e às roupas ensanguentadas. A sombra da morte, as únicas alegrias eram as do trabalho honesto e árduo, da ceifa ou da desgraça do despojo. A sombra da morte estavam todos aqueles sobre quem o zelo do Senhor dos Exércitos ainda não tinha resplandecido a sua maravilhosa luz. Que eram esses judeus, esses irmãos que moravam nessas regiões aonde a angústia, aonde o opressor, aonde a mortandade, aonde os inimigos, aonde a tirania imperava. E ali eles estavam naquela angústia, naquela sombra da morte, sem poder sair de lá. E Jesus estabeleceu o seu ministério nessa região. Vamos ler Mateus 4, 13 e 16. Na sombra da morte, Jesus estabeleceu o seu ministério. Na sombra, no vale escuro da depressão, no vale escuro da desesperança, ali Jesus começou a trabalhar. Ali Jesus começou a agir. Oh, glória a Deus. Eu me lembro disso nas vidas que já ganhei para Jesus, irmãos. Foi exatamente tirado dessas regiões. Diz aqui, versos 13 a 16. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que fica junto ao mar, a região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, lhes raiou a luz. Quem é que vivia nessa terra? Quem é que era a luz? O bom pastor, Jesus. Oh, meus irmãos, todos nós temos o testemunho do que foi feito nas nossas vidas, que vivíamos nesta região. Alguns assolado, abatido, destruído, amarrado pelo pecado, pelo vício, amarrado pelas doenças, amarrado pela vida, uma vida imoral, amarrado por uma família que estava completamente desorganizada, desestruturada. Quantos de nós vivíamos deste lugar, nós estávamos amarrados, era só trevas para todos os lados, não havia perspectivas de luz, não havia perspectivas de dias melhores. Terminava ano, iniciava ano, e não existiam novas perspectivas. Nós não tínhamos outras perspectivas, porque vivíamos ali atolados, enlameados naquele charco de lodo. Jesus foi lá. Jesus foi através da palavra. Jesus foi através do evangelho. E ali resplandeceu a luz, e nós que acreditamos nele, hoje estamos salvos, hoje estamos libertos, hoje estamos curados, hoje estamos vivendo na região de bênçãos, na região de vida, na região que é o reino de Deus, aonde existe paz e amor, e aonde tem o sumo pastor, aonde tem Jesus, que é o bom pastor, que dá vida por nós, que nos apacenta, que nos orienta, que nos dirige, que nos abraça, nos acalenta nos momentos mais difíceis de nossas vidas. E o ministério pode subir. Para finalizar, Davi fazia o possível e o impossível para cuidar e guardar o seu rebanho. Jesus fez o impossível, porque lá na cruz, lá no Gólgota, ele disse: Pai, eu não suporto esse cálice. Se for possível, passa de mim. Mas que não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus fez o impossível como homem, Deus homem que viveu aqui na terra, para nos tirar de lá. Ele viveu nesse vale, mas Ele nos tirou de lá. Eu não sei por que hoje a gente vive ainda sempre obrigado. Não sei por que a gente hoje ainda vive, ou muitos aliás vivem, de mal com a vida. Se a vida é para ser feita com o bem, estarmos de bem com ela, olharmos para o cônjuge, olharmos para o irmão, olharmos para o pai, olharmos para a mãe, olharmos para a igreja, para o irmão de fé, que é o nosso irmão. Não há um lugar onde se socialize mais do que aqui, irmãos. Aqui pode vir as pessoas chamadas das altas camadas, como das baixas camadas, minorias ou não, todos aqui são irmãos. Podemos chamá-los todos de irmãos e abraçá-los e presenteá-los e tocarmos presentes.
Nós já trabalhamos com o social. O social somos nós mesmos, que vivemos em sociedade e que compartilhamos as necessidades uns dos outros e os ajudamos nas suas mais diversas necessidades. Nós, a igreja, fazemos isso. Não é preciso nenhuma política pública para fazer isso. Nós fazemos, nós espiritualmente somos o povo que mais se socializa, que mais trabalha no social, que mais ajuda as pessoas. Jesus fez isso por nós. Eu não sei por que estar sofrendo. Será que não é bom nós trocarmos hoje e assumirmos a nossa identidade, que somos de um reino onde existe muita luz, muita paz, muita harmonia, muita leveza, perenidade? Será que não é necessário nós termos esse entendimento, que se abra uma luz em nossas mentes para que entendamos que nós somos essas pessoas, não somos as outras pessoas. Antes estávamos lá. Antes os israelitas estavam no Egito, estavam escravizados. Depois que saíram, não estavam mais. Estavam agora na terra que eles iriam morar para sempre. Nós estávamos no mundo, mas agora não estamos mais. Agora estamos na igreja de Jesus. Somos o corpo de Cristo. No dia 4 vamos estar aqui ceando. Vamos estar aqui compartilhando não somente a nossa fé, não somente a nossa espiritualidade, mas também a nossa sociabilidade. Aqui juntos, a nossa irmandade e fraternidade para a glória do Senhor. Por que nós não assumirmos essa identidade e começarmos a todos os dias levantarmos com um sorriso no rosto? E vivermos o dia todo assim? Por que querermos, como faz essa sociedade, lutarmos para sofrer? Parece que tem gente que luta para sofrer, que luta para ser amarrado. Parece que tem gente que luta para ser doente. Parece que tem gente que luta para viver na depressão. Saiamos do vale da depressão. Saiamos do vale da morte. Já passamos por lá. Não foi bom, não foi, mas nos trouxe grandes lições. Hoje estamos em Jerusalém celestial, espiritualmente falando. Hoje estamos na obra de Deus, como o versículo, como o salmo diz assim: eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vamos ficar em pé nesse instante. Abra o seu coração. Deseje isso para você. Deseje isso para a sua família. Deseje esta vida, irmãos, perene, esta vida de Deus, esta alegria no coração. Permita-se desfrutar de tudo isso. Está com algum problema financeiro? Não te preocupe, Deus vai abrir as portas, irmãos. Glória a Deus, Deus vai abrir as portas. Está com algum problema de relacionamento? Cuide mais do seu bem-amado, da sua bem-amada. E você não precisa se preocupar. Deus está cuidando de todas as coisas. Está doente? Jesus vai te curar. Jesus vai te libertar. Ele já levou sobre si nossas dores e enfermidades. Tem pecado contra Deus com algumas tentações? Sujeite-se a Cristo, resista ao diabo, resista ao diabo, resista a Satanás, como diz Paulo, e o diabo fugirá de você, e o diabo fugirá de vós, diz a palavra. Porque pregou aqui muito bem a sua prédica, a Silvana, a Doralina, a Débora, acertei, que quando há pecado, não existe os céus de bênçãos, mas os céus de bronze sobre a cabeça das pessoas. Resista ao diabo e se liberte dos pecados. Venha para Jesus hoje à noite. Peça que Ele perdoe. E peça que Ele traga amor no seu coração. Amor por Jesus, que é o bom pastor. Amor pela obra dEle. Amor pela sua própria vida. Amor pela obra do Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus.